Vimos ao longo desta série que o fruto do Espírito Santo tem a ver em crescer mais como Jesus. Jesus ele demonstrou perfeitamente os atributos do fruto do Espírito em sua vida. Então, quanto mais o fruto cresce em você, mais você se torna parecido com Jesus. Nós ouvimos 8 atributos do fruto do Espírito. E hoje nós chegamos ao último atributo da lista. Hoje nós vamos falar sobre o atributo do domínio próprio. Para isso nós vamos estar lendo novamente Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. E que a oração da irmã Lisolina seja confirmado pelo nosso Deus nessa noite em nossas vidas. Queridos, você já se perguntou quem está no comando? Talvez em um restaurante movimentado, ou talvez numa chamada de delivery um pouco demorada, ou talvez apenas em casa com as crianças. Quem está no comando? Você já olhou para a sua própria vida e fez essa pergunta? Quem está no comando de sua vida? Você pode dizer que sua vida está sob controle ou fora de controle? Quais áreas da sua vida estão fora de controle? Domínio próprio significa ter poder sobre os desejos e paixões do seu corpo. É impossível ter sucesso em qualquer coisa sem que tenhamos algum grau de domínio próprio. Precisamos de domínio próprio por motivos de saúde, para realizar tarefas cotidianas do nosso dia a dia, para relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Você já parou para pensar que nós precisamos de domínio próprio tanto diante de grandes coisas como diante de pequenas coisas? Não apenas diante de uma decisão importante que nós temos que tomar, mas até mesmo para bebermos um simples copo d'água, nós precisamos de domínio próprio. E para o cristão, para aquele que é cristão, o domínio próprio é um atributo necessário para que possamos viver uma nova vida em Cristo. A falta de domínio próprio destruirá a sua vida. A Bíblia, ela aponta várias áreas em que precisamos especialmente exercer domínio próprio. Áreas como comer demais, ganância e acumular riquezas, embriaguez, uso de drogas, raiva, explosões emocionais, imoralidade sexual e outras áreas. A vida de muitas pessoas foi destruída, mesmo que por um momento, por falta de domínio próprio. O domínio próprio, ele tem como um dos objetivos nos deixar alertas e prontos. Ele nos ajuda a permanecer fiéis e a orar. Ele nos protege de nos tornarmos facilmente influenciáveis. Ele nos prepara para a ação e evita que nos tornemos ineficazes, improdutivos para o reino de Deus. O domínio próprio tem a ver com seus desejos. E a nossa frase de hoje, como nós vemos em todos os atributos, é: vou crescer em domínio próprio ao permitir que o Espírito Santo domine os meus desejos. Queridos, fora de Cristo, meus desejos são controlados por minha natureza pecaminosa. Fora de Cristo, os seus desejos são controlados pela sua natureza pecaminosa. Somente quando eu ceder
o controle da minha vida a Deus, por meio do Espírito Santo, eu terei vitória sobre os meus desejos errados, os meus desejos impuros. E a chave para o domínio próprio é dar o controle a Deus. Você consegue, você adquire domínio próprio quando você dá o domínio de sua vida a Deus por meio do Espírito Santo. Existe um ditado que diz assim, abre aspas, existem homens que comandam exércitos, mas não podem comandar a si mesmos. Fecha aspas. Todos nós, cada um de nós que está aqui, nós precisamos crescer em domínio próprio. E entendendo isso, eu convido vocês a hoje olharmos juntos para este importante atributo do fruto do Espírito sobre o tema compreendendo o domínio próprio. E a primeira compreensão que eu quero trazer para vocês é sobre o domínio próprio e Deus. E para aqueles que vieram todos os domingos e acompanharam essa série de pregações, podem notar que em todos os atributos do fruto do Espírito, nós sempre começamos com Deus. O que é que a Bíblia diz sobre o atributo e Deus? E por que isso acontece? Porque os atributos do fruto do Espírito estão enraizados no caráter de Deus. Fazem parte do caráter de Deus. Lembrem-se, Deus é a raiz e nós damos os frutos. Então, o que a Bíblia nos diz sobre domínio próprio e Deus? Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, na verdade, Deus não precisa se preocupar com domínio próprio como nós, porque Ele já está no controle de todas as coisas. Ele já tem o domínio sobre todas as coisas. Efésios, capítulo 1, verso 11, fala de Deus como? Quando nós lemos Efésios lá, ele vai dizer que Deus é aquele que faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, assim como Deus é um Deus perfeito em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão, Deus também é perfeito em domínio próprio. Ele é determinado em tudo que faz e nunca está fora de controle. Ele é perfeito em santidade e justiça. Ele é perfeitamente consistente e fiel a si mesmo em todas as coisas. Deus é completamente soberano sobre toda a sua criação e está no controle de todas as coisas. Tem o domínio sobre todas as coisas. Segunda coisa que a Bíblia nos diz que a ira de Deus é controlada e justa contra o pecado. Às vezes, nós podemos até pensar, ou as pessoas podem até perguntar sobre a ira e o domínio próprio de Deus. A ira de Deus contra o pecado significa que Ele não está no controle da sua ira? Impossível. A ira de Deus é a sua ira controlada e justa contra o pecado. Então, a ira de Deus não é uma ira descontrolada. Ele tem domínio próprio sobre a sua ira. O Salmo 7, verso 11, diz o seguinte: Deus é justo juiz. Todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Deus é um juiz justo, que mostra a sua ira contra o pecado todos os dias. A ira de Deus contra o pecado nunca é uma ira impulsiva, sem controle, ou caprichosa, ou exagerada. Mas a ira de Deus contra o pecado, ela é sempre perfeitamente controlada e na exata proporção da gravidade do pecado. Mas Deus também é paciente conosco como pecadores e não derrama a sua ira de uma vez só. Deus é paciente com os pecadores. Ele não traz o seu
julgamento final imediatamente. O que seria isso? Quando todo homem pecasse, Deus aniquilaria ele da face da terra? Não. Deus não faz isso porque Ele nos dá tempo para que possamos nos arrepender dos pecados e nos afastarmos dos pecados. A ira de Deus é sua ira controlada e justa contra o pecado. A terceira coisa que a Bíblia nos diz sobre o domínio próprio e Deus é que a Bíblia nos diz que Jesus demonstrou perfeito domínio em sua vida. E então, como acontece com todos os outros atributos do fruto do Espírito, nós também vamos olhar para Jesus e ver como ele demonstrou o domínio próprio em sua vida. Lembrem-se de que o fruto do Espírito é uma ilustração, é uma figura, é uma pintura de Jesus que reflete perfeitamente o caráter de Deus. Todos os atributos do Pai estão presentes no Filho. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, vemos que Jesus, como Filho de Deus, demonstrou perfeito domínio próprio em sua vida enquanto esteve aqui na terra. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Jesus foi testado de todas as maneiras possíveis, assim como nós somos testados na nossa vida, no nosso dia a dia, mas ele era sem pecado. Isso significa que em todas as provações e tentações da vida, Jesus, ele exerceu um perfeito domínio próprio. Nós podemos ver exemplos do domínio próprio de Jesus quando ele resistiu às tentações de Satanás no deserto. Quando ele expulsou os cambistas do templo. Nós podemos ver o perfeito domínio próprio de Jesus quando ali no jardim, lá no Getsêmani, quando ele escolheu a vontade do Pai sobre a sua. Podemos ver o perfeito domínio próprio de Jesus em sua prisão, quando ele poderia ter chamado um exército de anjos para resgatá-lo, mas não fez. Nós podemos ver o perfeito domínio próprio de Jesus em seu julgamento, quando ele poderia ter falado em defesa de si mesmo, mas optou por ficar calado. Nós podemos ver o perfeito domínio próprio de Jesus quando ele escolheu perdoar aqueles que o crucificaram. Em tudo que Jesus fez, ele demonstrou perfeito domínio próprio em sua vida. Então a primeira compreensão que nós temos agora é sobre o domínio próprio e Deus e como Jesus exerceu o domínio próprio em sua vida. A segunda compreensão que nós precisamos ter sobre domínio próprio é domínio próprio, tentação e desejo. Vamos agora ver o que é que a Bíblia nos diz sobre esses três pontos: domínio próprio, tentação e desejo. E nós já vimos que o domínio próprio tem a ver com seus desejos. Vou crescer em domínio próprio ao permitir que o Espírito Santo domine os meus desejos. E a Bíblia nos diz então que a tentação tem a ver com os seus desejos. Primeiro então a Bíblia nos diz que a tentação ataca você através dos seus antigos desejos pecaminosos. Na verdade, é assim que a tentação funciona. É assim que o inimigo, ele cria armadilhas para nós. Ataca você através de seus desejos pecaminosos, aqueles desejos antigos. Ele usa o que existe do homem velho em você para lhe tentar. Tiago, capítulo 1, versos 13 até o verso 15, diz assim a palavra de Deus: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém.
A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A razão pela qual a tentação funciona é por causa dos seus desejos antigos e pecaminosos. Deus não é tentado pelo pecado, nem tenta ninguém, porque Deus não tem desejos pecaminosos. Se eu e você também não tivéssemos desejos pecaminosos, também nós não seríamos tentados. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a tentação que nos ataca, ela é fruto dos nossos antigos desejos pecaminosos. Segunda coisa que a Bíblia nos diz com relação a desejo, domínio próprio, tentação e desejo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo lhe dá desejos novos, corretos. E isso é uma boa notícia para nós. Quando você se torna um cristão, o Espírito Santo então lhe dá desejos novos e corretos. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão o anseio de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém. O que isso quer dizer? Que quando você se torna um cristão, o Espírito Santo passa a habitar em você e o Espírito lhe dá agora novos desejos. Não mais pecaminosos, mas desejos corretos, desejos santos. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você é uma nova criatura em Cristo. E quando somos novas criaturas em Cristo, nós recebemos novos desejos. Desejos corretos. Por meio de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Mas ainda assim, nós precisamos lutar com a nossa velha natureza pecaminosa. E assim, então, existe esse cabo de guerra espiritual, né? A carne puxa para um lado, a carne puxa para os desejos pecaminosos, e o Espírito, então, puxa para o que é santo. É a carne brigando, o Espírito brigando contra a natureza pecaminosa, a nossa velha natureza. É o Espírito brigando pelo que ele deseja e a carne velha brigando pelo que ela quer. É um cabo de guerra espiritual. Vocês conhecem a brincadeira de cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É essa a ideia. E sem domínio próprio, o que acontece? A tentação que a carne sofre sempre vence. Se nós não estivermos exercitando domínio próprio, a tendência é que a nossa carne vença a luta. Terceiro, a Bíblia nos diz que parte do domínio próprio é colocar sua mente no que o Espírito deseja. Uma grande parte do domínio próprio é simplesmente colocar sua mente no que o Espírito deseja e não no que a sua velha natureza pecaminosa quer. É pensar assim, o que Deus gostaria que eu fizesse? Como Deus gostaria que eu vivesse? E não viver e fazer o que a minha carne quer. Romanos capítulo 8, versos 5 até o 7 diz assim a palavra de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz.
Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. A mente que é controlada pela natureza pecaminosa, ela não pode agradar a Deus. Quem é que vai agradar a Deus? Aquela mente que é controlada pelo Espírito. Porque a mente que é controlada pelo Espírito produz vida e paz. Quando você coloca a sua mente no que essa natureza pecaminosa deseja, você sempre perde. E você vai produzir morte. Mas quando você coloca a sua mente no que o Espírito Santo deseja, você vive de acordo com o Espírito. E, consequentemente, faz a vontade de Deus. Vou crescer em domínio próprio ao permitir que o Espírito Santo domine meus desejos. Terceira compreensão é crescendo em domínio próprio. Até aqui nós olhamos para o domínio próprio e Deus, examinamos domínio próprio, tentação e desejo, e agora nós vamos agora ver o que é que a Bíblia nos diz sobre crescer em domínio próprio. E como cristãos, como é que nós podemos crescer neste atributo do Espírito? Primeiro, pratique a autodisciplina. Provérbios 25, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Sem domínio próprio, o cristão que não tem domínio próprio, você é alvo fácil para o inimigo. Porque uma cidade sem muros, e aqui estava falando naquele tempo, que as cidades eram cercadas por muros, e esses muros eram muros altos, muros grandes, muros fortes para proteger do inimigo. Então, a vida de quem não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade sem proteção nenhuma. Está aberto para os ataques. Por isso, você precisa praticar autodisciplina regularmente em sua vida. Porque é uma necessidade para que nós tenhamos domínio próprio, ter autodisciplina. É sermos disciplinados nas coisas que temos que fazer. Isso então nos dará domínio próprio sobre as coisas. A autodisciplina em uma área de sua vida leva a você aprender a ser disciplinado em outras áreas. Uma coisa está atrelada à outra. O apóstolo Paulo sabia disso. E é por isso que ele então priorizou praticar a autodisciplina em sua vida. Paulo ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 25, que aquele atleta que é um corredor, ele corre para ganhar uma corrida e para conquistar um prêmio, o maior prêmio. Então, ele se prepara, ele tem uma autodisciplina, ele tem horário para acordar, tem horário para treinar, tem horário para se alimentar, tem horário para beber uma quantidade certa de água, tem horário para dormir, tem horário para tudo. Ele tem uma autodisciplina, porque isso vai influenciar no seu resultado. Ele vai ganhar a corrida e vai ganhar o maior prêmio. Para isso ele precisa treinar e ter muita disciplina. A questão é que o prêmio que ele vai ganhar, quer seja muito dinheiro, quer seja um belíssimo troféu, esse prêmio ele é perecível. O dinheiro vai acabar. O troféu, quem sabe, vai enferrujar e vai acabar. Mas o prêmio para o cristão que procura uma vida de autodisciplina, esse prêmio ele é eterno. Se você deseja desenvolver domínio próprio em sua vida, você precisa fazer um treinamento rigoroso e constante. Todo dia, todo tempo. E rigoroso. Evitar vacilar. Qual é a ideia aqui? É que Paulo não queria ser desqualificado. Paulo não queria ser desclassificado da sua corrida. Por isso, ele praticou a autodisciplina regularmente em todas as áreas de sua vida.
2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. Mas o texto diz aqui, diante de tudo isso o quê? Aí você volta ao versículo 3 e 4 de 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. É diante disso que nós devemos nos esforçar ao máximo para corresponder a essas promessas. Diante dessas promessas que Deus deixou para nós. Toda autodisciplina na vida ela é importante, mas manter as disciplinas espirituais, como oração, leitura da palavra de Deus, participar da comunhão dos santos, frequentar a igreja, isso faz parte, são necessariamente importantes quando se trata de crescer em domínio próprio. Então essa é a primeira maneira de crescer em domínio próprio. Pratique a autodisciplina. Segundo, cuidado com os vícios. E aqui vícios é todo e qualquer vício. Não pense só em vício de fumar, beber, usar droga. Não, é todo e qualquer vício que você tenha. As pessoas têm vícios em muitas áreas da vida. Tem gente que é viciada em comer. Tem gente que é viciada em beber. Tem gente que é viciada em usar drogas. E drogas aqui não são só drogas ilícitas. Tem gente que é viciada em remédio. Remédio é droga. Tem gente que é viciada em jogar. Tem gente que é viciada em esporte. Tem gente que é viciada em gastar dinheiro. Não pode ver um cartão sobrando que vai lá e detona todo o limite do cartão. Tem gente que é viciado em vícios morais, mentira, fofoca. Isso é vício moral. E nós podemos aqui citar tantos outros vícios que nós poderíamos lembrar. Mas Jesus disse lá em João, capítulo 8, 32, que quando você se apega ao ensino da palavra de Deus, o que é que diz João 8, 32? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E também Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. O que quer dizer? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos livres daquilo que nos aprisionava, dos vícios, do pecado. E o que é que Paulo diz? Se mantenham livres, não voltem para as cadeias, não voltem para as correntes, se mantenham livres. O ponto principal aqui é que Deus quer que você seja livre, portanto, fique atento a qualquer coisa que possa se tornar vício ou armadilha em sua vida e assim torná-lo cativo outra vez. Apegue-se à verdade de Cristo, porque essa verdade te libertará. Terceiro, não ceda à ira ou ao medo. Ter domínio próprio não é ceder à ira ou ao medo. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir,
mas não se apresse em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Nós já falamos sobre isso, né? Em ser tardio em irar-se, quando nós falamos sobre o atributo da paciência. Ser tardio em irar-se também faz parte do atributo do domínio próprio. Assim como a ira de Deus é a sua ira controlada contra o pecado, nós também precisamos controlar nosso temperamento e controlar as nossas reações. Deus, ele é tardio para se irar. E nós, como filhos de Deus, nós também devemos ser tardios para nos irar. Por quê? Porque essa é uma característica do nosso Pai. Assim como todos os atributos de Deus estão no seu Filho, nós também temos que ter e desenvolver todos os atributos de Deus. Porque Ele é nosso Pai. O caráter de Deus tem que estar, o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai tem que estar presente em nós. Também precisamos ter cuidado para não ceder ao medo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. É preciso coragem e domínio próprio para continuar e fazer a coisa certa, mesmo diante do medo. É preciso coragem e domínio próprio para continuar e fazer a coisa certa, mesmo diante do medo. Mesmo diante que saibamos as consequências que pode causar medo, é preciso nós perseverarmos até o fim. Quarto, peça a Deus para desenvolver o fruto do domínio próprio em sua vida. Isso, como aconteceu com todos os outros atributos, porque nós aprendemos que é Deus que dá o atributo, é Ele que produz em nós o atributo por meio do Espírito Santo. Devemos pedir para que Deus desenvolva em nós, cultive em nós cada um dos seus atributos. Então peça a Deus também para desenvolver o atributo do domínio próprio em sua vida. Domínio próprio é um dom da graça de Deus que Deus nos dá por meio de Jesus. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Amém. Em última análise, todos os atributos do fruto do Espírito são dons da graça de Deus. Então peça a Deus para desenvolver o fruto do domínio próprio em sua vida. O domínio próprio, como fruto do Espírito Santo, capacita o crente a controlar seus desejos, impulsos e reações, levando a uma vida mais equilibrada e agradável diante de Deus. A pergunta é: como ter domínio próprio na nossa vida prática, no nosso dia a dia, diante de tantas coisas que nos surgem? Como desenvolver o domínio próprio na lida? Porque muitas vezes é fácil falar, né? Mas como é que a gente vai desenvolver isso no nosso dia a dia como cristãos? Primeiro, nas nossas reações impulsivas. Sabe quando a gente não devia falar e já falou? Quando a gente não devia agir e já agiu? Isso chama-se impulsividade. Fazemos antes de pensar. Então, nas reações impulsivas, em vez de você reagir com raiva e com irritação, o domínio próprio permite você, antes de reagir, você avaliar a situação com calma e agir de forma correta, construtiva e paciente. Nas tentações, que nós vimos que é o nosso coração pecaminoso que nos leva, né? As tentações, diante de desejos inadequados, aquilo que nós não devemos desejar,
desejos impuros, desejos que não são sadios, o domínio próprio ajuda a dizer não àquilo que é impuro, não aos nossos desejos da carne e buscar fazer a vontade de Deus. Nas palavras que falamos, o domínio próprio influencia a forma como falamos, evitando palavras ofensivas, evitando críticas que sejam destrutivas, evitando fofocas, e ao contrário, promovendo uma comunicação que seja edificante, e seja construtiva, e seja redentiva. É assim que o domínio próprio pode nos ajudar naquilo que nós falamos, nas nossas escolhas, nas situações que exigem decisões. O domínio próprio nos auxilia na escolha do caminho certo, mesmo que seja o mais difícil, mas tem que estar em conformidade com os princípios bíblicos. Na alimentação e nos vícios, o domínio próprio também se aplica ao controle sobre a alimentação, sobre os vícios e outros hábitos que possam ser prejudiciais à nossa saúde, tanto física como espiritual. O domínio próprio nos relacionamentos, ele contribui para relacionamentos mais saudáveis, evitando conflitos e promovendo paz. Um relacionamento saudável. E o domínio próprio em relação ao tempo, ele nos ajuda a nós gerenciarmos o tempo de forma eficiente e não deixar se levar pela procrastinação. Essa palavra é difícil, procrastinação, significa o ato de você deixar para depois ações, decisões e compromissos devem ser tomados na hora. Então, o domínio próprio nos ajuda a que nós não venhamos a procrastinar. Isso também é uma forma de aplicar o domínio próprio em nosso tempo. Em resumo, o domínio próprio se manifesta em todas as áreas da vida onde há uma necessidade de controlar a si mesmo, para que possamos agir de acordo com os princípios de Deus e com amor ao próximo. Irmãos, nós chegamos aqui ao final da nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Nas últimas 9 semanas, nós examinamos cuidadosamente cada um dos atributos do fruto do Espírito e vimos como todos eles se relacionam com Deus, com Jesus e conosco mesmos. Vimos que o fruto do Espírito é o caráter de Jesus que Deus cultiva em nós. Todos juntos, todos os atributos do fruto do Espírito pintam um belo quadro, um belo retrato de Cristo. Jesus reflete perfeitamente o caráter de Deus. E Deus quer que você reflita o caráter de Jesus. O fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. O amor vem primeiro porque ele é o primeiro atributo e nele estão contidos todos os outros atributos. O domínio próprio é algo muito importante para nossas vidas, mas não significa nada se não tiver amor. O amor por Deus, o amor por Jesus, o amor por outras pessoas. E só para lembrar o que nós aprendemos, vou crescer em amor ao permitir que o Espírito Santo transforme minhas atitudes. Vou crescer em alegria ao permitir que o Espírito Santo dirija minhas emoções. Vou crescer em paz ao permitir que o Espírito Santo guarde minha mente. Vou crescer em paciência ao permitir que o Espírito Santo governe minhas reações. Vou crescer em amabilidade ao permitir que o Espírito Santo inspire o meu comportamento. Vou crescer em bondade ao permitir que o Espírito Santo purifique o meu coração. Vou crescer em fidelidade
ao permitir que o Espírito Santo fortaleça o meu caráter. Vou crescer em mansidão ao permitir que o Espírito Santo suavize minhas atitudes. E vou crescer em domínio próprio ao permitir que o Espírito Santo domine meus desejos. A minha oração é para que, como resultado dessas mensagens e da mensagem de hoje, você tenha uma nova compreensão da importância de você ter domínio próprio em sua vida. Oro para que você se sinta encorajado, sabendo que o domínio próprio está disponível a todos nós por meio de Deus e do Espírito Santo. Lembre-se, a chave para o domínio próprio é entregar o controle da sua vida a Deus. Oro para que todos nós busquemos crescer mais como Jesus em todos os atributos do fruto do Espírito. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças e orar a Deus em gratidão.